Bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos discutir na aula de hoje uma situação que é bem específica. Parece que é muito raro de acontecer, mas já aconteceu algumas vezes. Então é importante que a gente fique atento, porque podem gerar pedidos de retificação importantes na situação penal executória do seu assistido, ok? Nós vamos falar sobre a hipótese em que o crime que está gerando a reincidência, ou seja, o primeiro crime que o sujeito praticou e que passou a gerar a condição de reincidente, foi o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, né? O crime do porte de drogas para consumo pessoal. Veja que interessante. O STJ e o STF passaram a entender que a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas não gera a condição de reincidente. Eles chegaram a essa conclusão porque a contravenção penal, que tem como pena abstratamente prevista a prisão simples, não gera a condição de reincidente, porque a condenação pelo artigo 28, que nem pena de prisão tem, vai gerar reincidência. Seria desproporcional, feriria a razoabilidade. Então, por isso, passaram a entender que o artigo 28 da Lei de Drogas não gera condição de reincidente. Então, surge para nós uma possibilidade de retificar a fração ou percentual da pena que está sendo aplicada ao sujeito, caso esteja sendo aplicada uma fração de reincidente, porque ele teve um primeiro crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Veja bem, o primeiro e único crime anterior que está gerando a condição de reincidente é o 28 da Lei de Drogas. Se ele tiver outros, aí já não é o nosso exemplo, tá? Mas o único crime que gerou a condição de reincidente, quer dizer, a primeira condenação que está colocando ele na posição de reincidente é um 28 da Lei de Drogas. Você consegue fazer um pedido de retificação para alterar as frações ou percentuais e sair daquelas frações ou percentuais próprias de reincidentes. Além disso, se a reincidência, em razão da condenação pelo artigo 28, foi reconhecida na sentença, ou seja, na hora de fazer a dosimetria da pena na sentença, o juiz aumentou na segunda fase da dosimetria da pena em razão da agravante da reincidência. E essa agravante da reincidência era qual? Qual era esse crime que configurou a agravante da reincidência? 128 da Lei de Drogas. Então, além de eu pedir para melhorar o percentual e sair dos percentuais de reincidente, porque o 28 não gera reincidente, então eu não sou mais reincidente, eu posso fazer um pedido de nova dosimetria da pena. Porque, se isso no caso, né, da sentença condenatória, tiver reconhecido na segunda fase da dosimetria a agravante da reincidência por causa dessa condenação anterior pelo artigo 28. Isso é importantíssimo. Veja bem, este detalhe do efeito da condenação pelo artigo 28 gera dois pedidos de retificação. Retificação de fração ou percentual e nova dosimetria da pena. Isso é importantíssimo, tá? E aí, como é que a gente fundamenta isso, né? O artigo 5º, inciso 40 da Constituição vai dizer que a lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. O artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, também prevê que lei posterior que favorecer o agente aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E aí, nesse momento, vocês devem estar se perguntando, Flávia, mas não tem nenhuma lei falando que o artigo 28 não gera reincidência. É um entendimento da jurisprudência. Por analogia, se a nova lei penal retroage, que mais benéfica, retroage para melhorar a situação do sujeito, por que não a nova interpretação jurisprudencial que aquele tribunal faz em relação àquela lei? Este é o fundamento. Como é que eu faço esse pedido? Bom, usando essa analogia e com base na Constituição e no artigo 2º parágrafo único do Código Penal, a gente pode fazer esse pedido diretamente na execução penal, né? Porque o artigo 66 fala que compete ao juiz da execução penal aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Não é lei posterior, é novo entendimento. Por analogia, embora não seja nova lei, é novo entendimento, o
próprio juiz da execução poderia aplicar e afastar tanto os percentuais como fazer nova dosimetria da pena. Já fiz isso em primeira instância, diretamente na execução, e deu certo. Já fiz isso da mesma forma e deu errado. Vai depender do juízo da execução penal. Bom, se não deu certo na execução, como é que eu vou fazer? É possível que você faça via habeas corpus diretamente no STJ, caso tenha sido discutido na apelação. Então, se teve uma apelação que julgou aquele fato, que porventura tenha sido discutida a dosimetria da pena, enfim, eu posso fazer um habeas corpus diretamente no STJ contra a decisão do acórdão. Já fiz isso e deu certo, já fiz isso e deu errado. Então, quando deu certo, o STJ fez a nova dosimetria da pena, resolveu o meu problema via HC. Quando deu errado, ele falou, o tribunal não manifestou especificamente sobre essa questão do artigo 28, então seria supressão de instância. Você vai ter que resolver isso por revisão criminal. Então, já deu certo e já deu errado. Não tem fórmula mágica, né? A gente tem que ir tentando. E aí eu fiz a revisão criminal, né? E aí a gente pode fazer também por revisão criminal. Falar, olha, o entendimento novo da jurisprudência se dá no sentido de que o artigo 28 não gera mais reincidência. Então eu preciso de nova dosimetria, porque ele foi considerado reincidente e a pena subiu lá na segunda fase da dosimetria em razão dessa reincidência. E veja só que interessante, o STJ já tem decisões no sentido de que é possível a interpretação jurisprudencial mais favorável retroagir para alcançar o sujeito. Veja o que disse o STJ. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, é impossível se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, pois o ordenamento jurídico somente proíbe a retroatividade de lei penal mais gravosa. E aqui eu coloquei 2 julgados, né? Então, é possível que a gente faça um pedido de aplicação retroativa de nova jurisprudência que seja mais favorável. O STJ já disse isso. E o STJ disse que é possível, inclusive, revisão criminal com base em nova jurisprudência mais favorável, desde que essa jurisprudência seja pacífica e sobre tema relevante. Então, é possível fazer esse pedido também por revisão criminal. Então, são tentativas. A gente não tem uma fórmula mágica, né? Cada comarca trabalha de um jeito. Como disse a vocês, já consegui direto no juiz da execução, já consegui direto via HC, já teve HC que deu errado e tive que fazer por revisão criminal. E assim vai, né? Mas o importante é atentar para essa situação que parece específica, parece que vai acontecer uma vez na vida, outra na morte, mas nem tanto, né? Já passou alguns casos comigo com essa situação. Então, é importante dar uma olhada, né? Se é reincidente, ver qual crime está gerando a reincidência, quem sabe. Se for um 28, tem muito trabalho a ser feito. Um grande abraço.